de todo o Brasil, bem-vindo ao meus canais João Carlos Moreira, João Moreira. Vamos falar sobre os assuntos para vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos falar sobre a conspiração, a estratégia e a intervenção militar. Quanto à conspiração, primeiro vamos definir o que é uma conspiração. Uma conspiração é a maquinação, um plano propriamente dito, o conluio e o trama para atingir o objetivo, com certeza, de prejudicar alguém. Em relação a essa questão da conspiração, vamos logo ao que interessa. O general Hamilton Mourão foi para a reserva dos exércitos brasileiros, filiou o PRTB, entrou na chapa do Jair Bolsonaro. Não sei por que o Jair fez isso. Não é nem um demérito em relação ao general Mourão, mas ele poderia ter colocado um filho, outra pessoa, mas não o general Mourão. Não é porque ele não merece. Mas vamos ao que interessa. Sofreu um atentado, estava cheio de policiais em volta. O sujeito que fez o atentado vivia acessando a internet, vivia acessando questão de maçonaria, minha gente. Em relação à maçonaria, vamos definir o que é maçonaria. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar. A maçonaria é uma sociedade secreta e filosófica, com vínculos satânicos, que prega a globalização. A globalização é trazer tudo que não presta para o Brasil, como já faz muitos países da América do Sul que estão dominados pelo comunismo. Muito bem. O general Mourão foi lá e foi aplaudido calorosamente pela maçonaria. Provavelmente o general Mourão é um maçom, mas não caberia a ele inserir a maçonaria nesse processo eleitoral. Que, como eu disse para vocês, não vai acontecer, mas eu estou explicando para um motivo para vocês, por que eu falei. General na reserva, capitão na reserva é político, não resolve o problema do Brasil. Muito bem, general Mourão simplesmente exigiu do partido participar dos debates, certo? Sem ouvir a família Bolsonaro. E atenção, família Bolsonaro, que vocês estão passando, eu compartilho, aí dou meus votos que ele se recupere, mas a situação é muito delicada e o general sabe disso, tanto sabe disso, que já quer encabeçar a chapa. E fez um comentário que eu considero pejorativo, que não se tratava de festa de igreja nem de quermesse. Que é isso, general? O senhor foi colocado pela chapa graças ao Jair Bolsonaro, que tem, é notório, todos mundo conhecem pelo Brasil, pela luta dele, que vem na política há muito tempo, apesar de não compartilhar das ideias dele. Mas eu considero que o senhor fez uma grande traição ao seu aliado. E muito bem. E a questão da conspiração, minha gente, é que esse atentado não saiu de fora, não. Saiu de dentro. Não vou dizer nome para não ser processado. É preciso que a Polícia Federal investigue e dê nome aos bois, porque se o camarada estava acessando maçonaria, general Mourão não vai para a maçonaria, general Mourão quer mudar a Constituição, general Mourão quer mudar a Constituição sem a participação popular, sem a Assembleia Constituinte, quer fazer na mão grande. Isso é ditadura mesmo. E é uma ditadura igual a do Maduro. Portanto, eleitores de Bolsonaro, ao general Mourão, na minha opinião, que ele me desculpe, está traindo ao Jair Bolsonaro. Eu, se fosse a família Bolsonaro, cobrava explicações, porque o Bolsonaro é que levou ele para a política. Muito bem. Então, na minha opinião, esse atentado não veio lá de fora, como querem dizer que foi do PT, PSD, PCdoB, não. Isso saiu de dentro e a polícia tem que revelar. Não estou acusando ninguém, mas é muito estranho. Outra coisa, dizer que os Bolsonaro estão se recuperando, não. Ele já sofreu 2 cirurgias, vai tentar processo de infecção. Eu mesmo tinha uma mãe que teve no hospital que não foi para a UTI, morreu de infecção generalizada lá no Rio, que é um vídeo que eu já fiz a vocês, pedindo punição ao enfermeiro que deixou ela 2 horas sem atendimento. Muito bem, eu desejo do fundo do coração, Jair Bolsonaro, que você se recupere. Você é meu vizinho na Barra, não compartilho a sua ideia, mas tenho uma admiração muito pela sua luta. Muito bem, vamos falar aqui rapidamente sobre a questão da estratégia. A estratégia, a definição dela é de plano, método, manobras, estratégia para atingir o objetivo. Lá em 1964, quando houve lá a tal chamada golpe, que não foi golpe, foi uma intervenção, um general chamado também de Olímpio Mourão Filho, durante uma audiência com os deputados, de uma forma estratégica, quando os deputados falaram em golpe, ele disse: não, vamos nos retirar todos os militares dessa audiência, porque ninguém vai faltar com respeito ao nosso presidente da República. Na verdade, ele compartilhava dessas ideias, tanto que em seguida ele participou desse processo.
E esse processo que chamam de golpe, que na verdade não foi golpe, foi uma intervenção, levou o Brasil a um crescimento econômico durante um período de mais de 5 anos, que foi denominado milagre econômico, onde houve um crescimento do produto interno bruto de 13%. É isso que eu venho pregando. Um regime militar para a gente vai trazer o crescimento, a ordem e o progresso. Muito bem, falei da questão aí da conspiração, da questão da estratégia. Estratégia que fica em dúvida. Será que o nosso atual comandante do Exército, Vilas Boas, está usando uma estratégia? Porque o ministro da Defesa foi lá para a Venezuela. O nosso general Joaquim Luna. Fazer o que, general, lá? Ah, não. Foi fazer lá um acordo que ele não quis revelar esse acordo. Um acordo lá com o ministro da Defesa. Que acordo é esse? O americano já disse para não dar atenção nem dar apoio aos venezuelanos. E os venezuelanos estão querendo um apoio do Brasil. Apoio para quê? Para acabar de matar a população lá da Venezuela? Para cortar a luz lá do pessoal que está lá em Roraima? Muito bem, eu considero essa iniciativa muito questionável. Muito bem, o general Vilas Boas tem se mantido na calma, na serenidade e não demonstrou nada. Diz que tudo tem que ser feito da forma na Constituição. Mas acontece que, pelo que se tem falado, há um racha dentro do Exército. Existem generais que compartilham e não compartilham. Esse negócio de maçonaria tem que sair desse cenário. Nós estamos tratando de militar, de estratégia militar, para resolver o problema do Brasil. Vamos falar da intervenção rapidamente em relação ao artigo 1142. O que diz no artigo 142 que eu citei para vocês da Constituição? As Forças Armadas constituídas pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e Aeronáutica, são instituições permanentes, regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses poderes, da lei e da ordem. Então aqui há um respaldo. Só que nós não vamos cair na besteira e deixar o presidente atual, o presidente Michel Temer, que quer se perpetuar no poder, usar desse artigo. Então está garantido sim as Forças Armadas, a ordem e preservar a ordem e a lei. Muito bem, agora vamos falar também de uma questão muito interessante, porque o senhor Mike Spence, vice-presidente, esteve aqui com o Temer e depois também foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, o senhor Aloysio Nunes Ferreira Filho. Sabe quem é esse cidadão, minha gente? Era um guerrilheiro, motorista de Marighella, participou de 2 assaltos, se exilou na França e depois foi anistiado. Então, esse cidadão disse para o vice-presidente, que veio dizer aqui para a América do Sul, que não valia a pena se aliar aos comunistas como a China e a Rússia, porque ia ter problemas, ia trazer problemas para o próprio povo brasileiro. Esse cidadão disse que ia continuar apoio. E esse general, que foi nomeado ministro da Defesa agora recentemente, foi lá, sem avisar ninguém à imprensa, depois descobriram. E ele disse que foi lá recebido, porque pediram ajuda humanitária, nada disso. Na verdade, a Venezuela está querendo o apoio. Que apoio é esse que vai dar apoio a um ditador? Isso não é para acontecer. Muito bem. Em relação, agora, novamente, ao seu general Fernando Azevedo. O que o general Fernando Azevedo foi fazer no Supremo Tribunal Federal, minha gente? Ser assessor do